Eu sou Bernadette Panseri, educadora e terapeuta quântica. Ensino você a rejuvenescer e a regenerar o corpo, a mente e emoções. Fica comigo até o final e comente se você tem algum problema no intestino. Eu gostaria de saber, conhecer um pouquinho mais sobre você. Veja, tem muitas pessoas que falam comigo ou vêm perguntar o que é que eu faço, eu tenho intestino preguiçoso. Minhas alunas também vêm para o curso e um dos grandes problemas delas é o intestino preso, que elas chamam de intestino preguiçoso, ou até dizem que é um problema genético, porque a família vem num processo histórico de ter intestino com muita dificuldade de funcionar. Ou algumas é o contrário, é o excesso, está sempre num processo de quase que como uma diarreia, que são dois problemas sérios em relação ao intestino. Então, o que eu costumo brincar? Gente, o nosso intestino não é preguiçoso, porque não existe essa qualidade, ou esse defeito, ou essa situação que o intestino vai ser preguiçoso. O que é importante entender é que o intestino pode, e com certeza está, se você tem essa dificuldade, não está conseguindo funcionar, não está conseguindo fazer o seu papel. Isso é importante você entender. Assim também como a genética. Então se diz, não, mas isso é genético porque toda a minha família tem esse mesmo problema. Desde o meu avô, meus tios, minha avó, meus bisavós, minha mãe, meu pai, enfim. Sim, pode estar no histórico familiar e sim acontece de que essa memória já está como que absorvida na tua genética. Mas isso não significa que é um processo genético. Até porque hoje a neurociência nos comprova que doenças genéticas, ou seja, aquela que realmente é uma questão biológica, menos do que 5%. As demais são doenças chamadas epigenéticas, ou seja, elas são doenças que estão naquele histórico familiar por conta de uma relação, de um estilo de vida, de hábitos que são trazidos de pai para filho, né? Então realmente está dentro do histórico familiar, mas é possível reverter isso. E hoje nós vamos falar desses alimentos. Quais são esses alimentos poderosos que podem nos ajudar a reverter essa situação? Então, lembrando que esse tema de hoje não é para confundir e também não é para desdizer o que você entende, mas é para ajudar a esclarecer e ao mesmo tempo você buscar experimentar algo, se algum desses alimentos não faz parte, por exemplo, da tua cultura, do teu dia a dia, da tua dieta diária de alimentar-se, você incluir para você perceber, para você experimentar e observar os resultados. É para isso que a gente está falando nesse vídeo. Não, a minha ideia não é confundir e nem você deixar de fazer os tratamentos que você costuma fazer, mas você incluir algo diferente como um processo complementar àquilo que você já vem fazendo para observar os resultados, tá bom? Comente aí se você está gostando, se é por aí, se você entende que isso faz sentido para você, se tem sentido para você. Muito bem. Veja, entendendo um pouquinho o nosso intestino. O termo intestino preso ou ressecado significa que o intestino, que as fezes que estão dentro do intestino estão endurecidas. E por conta delas estarem endurecidas, há uma dificuldade muito grande de evacuar. Ou seja, o intestino faz aqueles movimentos peristálticos quando o bolo fecal está normal, então ele faz os movimentos peristálticos e isso ajuda a expulsar, sair aquele bolo fecal
quando a comida entra no estômago, por exemplo, passa por todos aqueles ácidos, né, esse ácido clorídrico para fazer a finalização dessa digestão. Depois ele vai para o intestino delgado, onde ali são feita a separação de todos os nutrientes, para depois, então, aquilo que não é aproveitado pelo intestino delgado passar para o intestino grosso e ele sim, então, aí fazer a finalização do processo digestivo e todo o restante, então, aquele bolo fecal ser expulso. Então, o intestino tem esses movimentos que são chamados peristálticos, que são movimentos naturais do intestino para empurrar, expulsar até a saída das fezes do nosso corpo, que é muito importante. Quando isso não acontece dessa forma, vai endurecendo as fezes por falta de água, ou por falta de alimentos adequados, ou por falta de exercícios. São vários processos que estão relacionados com essa situação do intestino preso, especialmente. O intestino solto já é uma outra situação, mas aqui nós vamos centrar no intestino preso. Então, são várias questões. Você precisa ir observando qual delas realmente é a que menos você tem disponível para que o teu intestino realmente possa funcionar de maneira adequada. E o problema é sério porque as fezes que ficam ali no intestino, que às vezes tem pessoas que ficam 2, 3, até 5 dias sem evacuar. Imagine assim, imagine uma sujeira por exemplo, na tua geladeira. E você não limpa aquela geladeira. E aquela geladeira vai ficando cada vez mais suja. E você vai colocando alimentos bons lá dentro junto com aquela sujeira. O que vai acontecer? Você vai contaminando aqueles alimentos bons e aquilo vai ficando cada vez mais sujo, mais apodrecido, com mais cheiro ruim. Enfim, é assim que acontece com o nosso intestino. Ao invés de o corpo poder estar aproveitando os nutrientes, ele acaba absorvendo o quê? Toxinas. E aí o nosso corpo vai ficando cada vez mais intoxicado. Por isso todo o nosso corpo vai padecendo. Então a inflamação vai se espalhando, as toxinas vão se espalhando e assim nós vamos criando uma série de dificuldades. A primeira que a gente sente é indisposição, é irritação, é a pessoa, por isso que é chamado de, as pessoas, até tem um termo que chama-se enfesado, aquela pessoa que é muito mal-humorada, irritada, não consegue dormir, está sempre de mau humor, está sempre achando ruim de tudo. As pessoas falam, a pessoa está enfesada hoje. Sim, o termo já diz, porque não tem uma pessoa estar de bom humor, não existe condição. Quando você está nessa situação, realmente o corpo vai sentindo e a parte física vai afetando a parte emocional e a parte mental. Então, desde a nossa possibilidade de aprendizagem, de memória e a nossa performance mental. Tudo isso afeta. A gente tem menos clareza mental. Por isso é tão importante a gente entender o nosso intestino. E o que piora ainda mais, toda aquela nossa microbiota intestinal, que ela tem um equilíbrio entre as bactérias, vamos colocar assim, nocivas e as bactérias boas, porque todas as bactérias, mesmo aquelas consideradas nocivas, elas têm uma função importante no nosso intestino, porque tem algumas fibras que são importantes para elas degradarem e trazerem determinadas enzimas. Isso é importante. Agora, o que acontece? Quando isso vai ficando cada vez mais sério, as bactérias ruins vão ficando muito acima das bactérias boas e as bactérias boas vão diminuindo. Então, esse é o grande problema. Enquanto as bactérias boas estão em uma quantidade maior, há sempre um equilíbrio que a gente chama de homeostase. O corpo sempre busca essa homeostase, ele faz o máximo dele, mas
Se não tem essa condição, o contrário acontece. E aí as doenças, a indisposição, a falta de energia, todas as alergias, enfim, todas as doenças crônicas, elas estão relacionadas com a saúde do nosso intestino e a capacidade de eliminar as toxinas, que é uma grande função do nosso intestino. Então, entendendo isso, né, a gente vai vendo que os benefícios fundamentais de a gente olhar com carinho para esse órgão que normalmente não damos atenção. Então veja, quando a gente quer melhorar a pele, ai, a minha pele está ressecada, ai, eu tô com minha pele muito grossa, ficou com muita alergia. O que a gente busca? Um creme, um produto que passe na pele para hidratar, para melhorar a qualidade da pele. E não lembramos que o importante, sim, você até pode comprar o creme, tá tudo certo, porém ele não vai resolver. Por quê? Porque o grande problema está lá no intestino. Então é lá que nós temos que pôr atenção. Melhorar lá, porque quando o nosso intestino está funcionando legal, a nossa pele fica mais hidratada, fica mais macia, recupera o viço. Por quê? Porque os nutrientes que vão para o intestino serão aproveitados e ele consegue retirar as toxinas. Quando ele está trancado, acontece o contrário. Ele não consegue aproveitar os nutrientes e passa para a corrente sanguínea as toxinas. Então, esse é o principal motivo de a gente estar aqui falando sobre isso para você. Me fala aí se você está sentindo que faz sentido para você esse conteúdo. Se é importante para você esse conteúdo, comenta aqui embaixo. E se tu lembra de alguém que está precisando, ajude o canal, ajude você e ajude outras pessoas que poderão se beneficiar. Compartilhe esse conteúdo. Muito bem, agora então nós vamos falar de quais são os principais alimentos. Não vou falar de todos, mas eu vou falar dos principais alimentos para recuperar a saúde do teu intestino. Então, qual é o alimento número 1? O primeiro alimento, o de número 1, é água. Água, sim, água. Nós temos 70%, nosso peso corporal é 70% de água. E cada órgão do nosso corpo precisa de uma quantidade diferente de água para funcionar. Alguns precisam de mais, outros de menos. E o intestino é um dos órgãos que precisa de água para funcionar. O bolo fecal precisa de água para funcionar. Se não tem água, as fezes vão ficando endurecidas. E você sabe que o intestino, ele tem, além dos movimentos peristálticos, ele tem um muco, que quando é em excesso é problema, mas quando é falta também é problema. Então, à medida que vai ressecando o intestino, especialmente por falta de quantidade adequada de água, aquele muco também vai secando, então vai ressecando. Então, fezes duras e intestino ressequido, sem aquele muco, gente, é um sofrimento. É um sofrimento para a pessoa evacuar. Porque tem pessoas que chegam a sangrar. Justamente por quê? Porque aquele muco que dá aquela condição de que as fezes saem naturalmente, tranquilamente, fazendo aquilo de uma maneira muito tranquila e normal, ela vai rasgando as paredes do intestino. E aí realmente é um grande sofrimento. E o problema maior é que parte dessas fezes vão ficando grudadas nas paredes do intestino. Então isso realmente é um problema muito sério que a gente precisa ajudar. Então a água é o nosso primeiro alimento, porque ele vai ajudar a lubrificar o intestino, ele vai ajudar no muco, vai ajudar na formação do bolo fecal. Então eu pergunto para você,
Quanta água você consome no teu dia? Você lembra de tomar água? E quais os momentos que você toma água? Porque não é só quanto toma de água, mas quais os momentos que você toma de água, que você toma água. Então aqui eu vou te falar. O ideal é que a gente tome 35 miligramas, ou gramas também pode ser, 35 miligramas de água por peso de corpo, pelo teu peso corporal. Então faz o cálculo aí para ver se você está tomando a quantidade certa de água. E quando a gente já está com o intestino mais ressequido, precisamos de uma quantidade maior de água. A segunda questão são as fibras. Elas são importantes, são fundamentais. Uma alimentação rica em fibras. Fibras tanto solúveis como fibras insolúveis. Porém, se você consome fibras e não toma água, aí piora. A situação fica muito pior. Porque imagine, a fibra já precisa de água para ser dissolvida. A fibra absorve água. Se você consome fibras e não tomar a quantidade de água necessária, pronto, o problema fica pior. Muito bem. Então, água em primeiro lugar, fibras em segundo lugar. Mas eu vou te falar de 2 alimentos que são ricos em fibras solúveis e insolúveis e são ricos no gel, que é essa parte das fibras insolúveis, que é esse tipo de pectina, que vai ajudar, inclusive, a hidratar as paredes do teu intestino, para que realmente você possa fazer aquele bolo fecal legal, né? E fazer ele feliz. Então a gente diz, hoje minhas fezes estavam felizes, porque saíram maravilhosamente bem. Feliz está o teu intestino, que pôde funcionar, que pôde fazer o papel dele, que ele precisa e quer fazer esse papel. Então, um dos alimentos maravilhosos que você pode se utilizar, que é rico em fibras, rico em ômegas, principalmente ômega 3, forma esse gel maravilhoso, é rico em proteína, em minerais, em vitaminas, mas aqui o meu foco é nas fibras solúveis e insolúveis que vão ajudar o teu bolo fecal e nessa parte da gordura que vai ajudar, são gorduras boas que vão ajudar o teu intestino e as bactérias a funcionar de maneira adequada. Então, a semente de linhaça. A semente de linhaça é maravilhosa. Como é que você vai usar essa semente de linhaça? Vou te explicar. Você vai pegar um copo de água, de preferência um copo de no mínimo 200 ml de água e vai colocar uma colher de sopa dessa semente nessa água. Pode pegar um copo ou uma garrafinha, enfim, um recipiente que caiba no mínimo 200 ml de água. Vai colocar essas sementinhas e vai deixar elas, isso você vai fazer à noite, vai deixar elas de noite até o dia seguinte. Então elas vão ficar em torno de 8 a 12 horas de molho ali. No dia seguinte de manhã, antes do café da manhã, você vai primeiro tomar um copo de água em torno de 100 a 150 ml ou até 200 ml de água com suco de meio limão. Vai tomar isso com uma água morna, vai pegar uma água morna, 200 ml de água, espremer meio limão e vai tomar isso. Vai aguardar uns 5, 10 minutinhos e você vai pegar aquela água que você deixou com a sementinha de linhaça de molho na noite anterior. Você vai pegar uma colher, misturar, que você vai ver que ela vai ficar um gel, aí ela fica um gel. Você pode bater no liquidificador com mais um copo de água, ou pode tomar assim com as sementinhas inteiras,
ou pode triturar. Se você tritura, você vai aproveitar melhor, inclusive daí as proteínas e as vitaminas e minerais melhor da semente. Mas também para o intestino, se você tomar sem bater, também vai fazer efeito. Você vai ver qual é a tua melhor forma. Eu gosto de bater a semente, mas pode também tomar sem bater. E você vai tomar esse copo de 200 ml de água com essa colher de sopa da sementinha hidratada na noite anterior. Você vai tomar inteirinho esse suco. Fica um suco. Pode até colocar um suquinho, um pouco mais de suco de limão, se você quiser. Pode colocar uma folhinha de hortelã, se você quiser saborizar. Ou se você faz um suco verde, por exemplo, com outras plantas, com outras folhas, pode colocar essa água lá, bater e tomar no suco verde, mas aí toma o copo de suco verde inteirinho. Isso vai ajudar demais o teu intestino. E você vai aguardar uns 15 minutos a meia hora para tomar o teu café da manhã. Faz isso todos os dias. E depois você me conta os resultados. Esse é o segundo alimento que nós estamos falando. Bem, o terceiro alimento importante chama-se inulina. A inulina é uma fibra solúvel que é encontrada na chicória, especialmente na raiz da chicória, também encontrada no alho, na cebola. Principalmente a cebola tem bastante inulina, mas também ela pode ser comprada. Hoje já tem suplementos de inulina, você pode comprar ela em pó ou líquido. E você pode fazer então um preparado. Você pega um copo de água, isso tu pode daí tomar à noite, por exemplo. Você pode pegar um copo de água, teu intestino é muito ressequido, além de você ter tomado de manhã aquela água com a sementinha de linhaça, você pega uma colher de chá ou de café num copo de água, dissolve a inulina e toma. Pode colocar um suco, pode colocar, por exemplo, num chá, se você consome algum chá, algum suco de fruta, ou no iogurte, enfim, tu pode misturar em algum desses produtos e você toma à noite antes de dormir. Meia hora, uma hora antes de dormir, para você poder ainda aí, não precisar levantar da cama para fazer xixi à noite. Então é sempre bom tomar essa água ou esse chá no mínimo meia hora, uma hora antes, para o teu rim poder filtrar a água e você não ter o problema de ter que levantar à noite. Então esse é o nosso terceiro alimento, a inulina. O quarto alimento, e não menos importante, é o psyllium. O psyllium é uma fibra, ele é uma sementinha, tu podes comprar em forma de sementinha ou tu podes comprar só a fibra do psyllium. O psyllium é riquíssimo em fibras solúveis e insolúveis. E do psyllium eu recomendo sempre que a pessoa faça aquele probiótico maravilhoso que chama-se Rejuvelac. E para fazer ele é muito simples. Você vai pegar uma garrafa de meio litro, vai colocar meio litro de água filtrada ou mineral e vai colocar 1 ou 2 colheres de café da fibra do psyllium naquela água, mistura bem e deixa 24 horas ele só com um pano por cima ou só com a tampa por cima para que ele fermente. Então ele vai fazer o Rejuvelac, que é um probiótico de excelente qualidade. Além das fibras, vai ser rico em bactérias boas, que é o que nós precisamos, repovoar o nosso intestino com bactérias boas. E aí esse Rejuvelac você vai deixar 24 horas lá numa bancada, ele fermentando. Após 24 horas, você vai fecha bem o vidro, chacoalha, porque ele já vai ter formado também um gel nesse período. Além de fermentar, ele formou um gel, e você toma
esse Rejuvelac você pode tomar de manhã, então intercalar uma vez com o psyllium, uma vez com a semente de linhaça, pode intercalar isso e toma um cálice de manhã do psyllium e um cálice à noite. Sempre em jejum de manhã e sempre à noite, meia hora, uma hora antes de dormir. Porque isso vai ajudar a repovoar o teu intestino. E o outro alimento maravilhoso é você usar um iogurte natural ou um kefir, para que você esteja alimentando o teu intestino com bactérias de excelente qualidade, que são esses alimentos. Me fale aí, você gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Então compartilhe com alguém que precisa e comente. Eu quero ouvir os teus comentários e o que você já faz se você sofre desse problema. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo e até o próximo. Gratidão!